Neste vídeo teremos relatos do subreddit #IdeaChole, onde a comunidade vota para decidir quem foi o idiota da história. Você pode participar dizendo nos comentários quem você acha que foi o idiota da história. Primeira história. Sou o idiota por dizer aos meus pais que eles assumiram mais do que poderiam lidar ao adotar uma criança do sistema de acolhimento? Isso pode parecer ruim, ou talvez as pessoas concordem comigo. Não tenho certeza de como isso será recebido, mas preciso saber. Meus pais têm eu, 17 anos, mulher, e a Shelly, 17 anos, mulher. Sou filha biológica deles. E a Shelly foi adotada do sistema de acolhimento quando tínhamos 4 anos. A Shelly tem deficiências físicas e intelectuais. Meus pais sempre quiseram ser tutores e adotar, e eles foram mais honestos sobre eu ter sido um acidente desde que me tornei adolescente. Meus pais foram tutores da Shelly por cerca de 3 meses antes de decidirem tornar a adoção permanente, e eles disseram que, após 3 meses, sabiam que ela era a criança que eles estavam destinados a criar. Meus pais não conseguiram conciliar as necessidades da Shelly e as minhas. Ela exigia muita atenção deles. A maioria dos recursos da família era destinada às terapias dela, despesas médicas e a tornar a vida dela o mais satisfatória possível. Ela também recebia a melhor parte dos nossos pais. Eles eram calmos e amorosos com ela e sempre estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Comigo, eles adiavam mais as coisas e nunca tinham energia emocional para estar presentes quando eu precisava deles. Muitas vezes, eles me diziam que eu já era grande o suficiente para lidar com as coisas sozinha. Então, quando sofri bullying na escola aos 6 anos, eles me disseram que eu já era grande o suficiente para falar com a professora sobre isso e me defender. Você já é uma mocinha e as mocinhas se manifestam quando alguém diz ou faz coisas maldosas. Quando um professor errou minha nota e não me ouviu, eles me disseram para ir falar com o diretor. Eu tinha 11 anos naquela época. Quando eu ficava em casa doente, não recebia o mesmo cuidado que a maioria dos meus amigos recebia quando ficavam doentes. Eu tinha que me levantar e pegar minhas próprias bebidas. Ainda tinha que comer à mesa e, se eu precisasse ir ao médico, eles sempre demoravam um pouco mais do que deveriam e meus pais já foram repreendidos por médicos por causa disso. Eu fiz a cirurgia das amígdalas quando era criança, e meus pais remarcaram minha consulta uma dúzia de vezes para encaixá-la nas terapias ou consultas médicas da Shelly. Eles me fizeram pedir dinheiro para um laptop para a escola aos meus avós porque aparentemente não podiam justificar o custo. Agora, meus pais querem ir a um casamento fora do estado e me disseram que eu teria que cuidar da Shelly por 4 dias porque estão esgotados. Eu disse a eles que não poderia fazer isso. A resposta deles foi que eles têm feito isso o tempo todo e que sou perfeitamente capaz de assumir por um curto período. Eu disse que era demais. Eles chamaram isso de besteira. Eu disse que era demais e que também era demais para eles lidarem. Que eles assumiram mais do que poderiam quando adotaram a Shelly do sistema de acolhimento quando já me tinham. Meus pais ficaram furiosos. Minha mãe me chamou de mimada, egoísta e possessiva, e disse que eu deveria superar o fato de não ser a única filha deles agora. Meu pai disse que eu tinha 17 anos, não 7. Que era velha demais para ter esse tipo de atitude em relação à família. Ele então me disse para não esquecer que a Shelly era a criança que eles sempre pretendiam ter. Eles ainda estão chateados comigo por ter dito o que disse. Sou o idiota? A comunidade do Reddit não chegou a um consenso de quem é o idiota nessa história. Segunda história. Meus pais são malucos. Tenho 22 anos. Eu tenho 2 irmãos. Diana, mulher de 19 anos. E Luke, garoto de 8 anos. Meus pais têm 50 anos. Homem. E 45 anos, mulher. Meus pais favoreceram muito meu irmão e eu em relação à nossa irmã. Luke e eu éramos mimados com dinheiro de bolso, presentes, etc., enquanto esperavam que Diana arrumasse um emprego assim que fosse legal para ela fazer isso. Eles alegavam que queriam criá-la para ser forte e independente, mas ambos disseram que desejavam ter 3 filhos homens porque as meninas se unem à família do marido e deixam os pais para trás, então tê-las não vale a pena. A gravidez da minha mãe com a Diana também foi muito difícil e os danos causados fizeram com que ela tivesse vários abortos enquanto tentava ter o Luke, todos os quais foram atribuídos a Diana. Sim, eu defendi a Diana o máximo que pude até me mudar para a faculdade aos 17 anos. Tentei envolver outros membros da família, mas meus pais são especialistas em fingir que não são malignos. Assim que a Diana completou 18 anos em julho de 2021, ela se mudou. No próprio dia do seu aniversário de 18 anos, recebi ligações dos meus pais perguntando se eu sabia onde ela estava, pois ela havia desaparecido. Ela foi morar com a família da sua amiga Savannah e alguns meses depois começou a namorar o irmão mais velho de Savannah, Michael, em novembro de 2021. E se mudou para morar com ele em fevereiro de 2022.
A família de Savannah adora minha irmã e ficaram felizes que ela estivesse namorando seu filho. E eu sei que nada aconteceu antes de Diana completar 18 anos, pois Michael morava no exterior até setembro de 2021. Meus pais deserdaram a Diana em agosto de 2021, quando ficou claro que ela não voltaria a morar com eles. E eles também não me perguntaram sobre ela. Agora eles estão constantemente me importunando para que eu os coloque em contato com ela. Porque descobriram que ela deu à luz sua filha no início deste mês. Eu não falei muito com eles depois que a Diana saiu porque eles me enjoam, mas ainda queria manter contato com o Luke. Mas o assédio se tornou implacável. Eles estão exigindo que eu faça Diana falar com eles. Porque eles têm o direito de conhecer a neta deles. Eles apareceram no meu trabalho e na minha casa. O que me assustou, pois moro com meu namorado. E minha família não sabe que sou gay. Eu não sei se eles são homofóbicos, mas o comportamento deles me assusta mesmo assim. Isso me levou a procurar por ordens de restrição e acredito que seja possível obter uma contra eles. Ontem, eles apareceram novamente na minha casa e eu atendi a porta, dizendo claramente que eles não tinham direito de acesso à criança da Diana e que eu iria obter uma ordem de restrição contra eles se eles não parassem de me importunar. Minha avó me ligou à noite para me dizer o quanto eu estava sendo insensível, pois estava negando a eles o acesso a 2/3 de seus filhos, eu mesmo e Diana. Ela disse que ameaçar romper relações familiares não era o caminho, e que eu estava sendo uma pessoa horrível por não permitir que eles tivessem a opção de se reconciliar com a Diana. Minha avó é uma pessoa muito sensata. Então agora estou começando a sentir que fui longe demais. Sou o errado nessa situação? A comunidade votou que essa pessoa não foi a babaca. Terceira história. Sou o idiota por dizer aos meus pais que como bem e faço exercícios regularmente porque não quero acabar como eles? Meus pais, mulher de cerca de 60 anos e homem de cerca de 60 anos, têm tido muitos problemas de saúde praticamente desde que me lembro. Meu pai tem estado com ou acima de 136 kg durante toda a minha vida. Então ele enfrenta os problemas de saúde associados à obesidade a longo prazo. Minha mãe, embora não seja obesa, tem estado acima do peso praticamente sempre e escapou por pouco de um grande ataque cardíaco depois de ter dificuldades para respirar enquanto assistia TV e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência para tratar várias obstruções. As refeições saudáveis. Quando eu era criança eram pizza depois de uma pequena salada. Então, quando saí de casa, desaprendi hábitos alimentares e de exercícios não saudáveis e aprendi novos hábitos mais saudáveis. Dou crédito ao meu marido, 27 anos, que já tinha esses hábitos saudáveis e tem sido muito útil enquanto eu descubro essas coisas. Recentemente, visitamos minha cidade natal, família, por uma semana. Conseguimos passes de convidado para as academias locais porque ambos enfrentamos problemas graves de saúde mental se não nos exercitarmos pelo menos um pouco. Meus pais zombaram um pouco de nós por precisarmos nos exercitar mesmo durante as férias, mas deixei passar porque consigo entender como isso parece um pouco bobo para quem está de fora. Depois, fomos a meu restaurante italiano favorito, Pedizzi Assado, que vem com uma salada de entrada, e de fato comi a salada. Houve um risinho por parte dos meus pais. Ignorei porque não percebi que era direcionado a mim. Em seguida, chegou a refeição e comi apenas cerca de 1/3 dela. Pedi para levar o restante para a viagem. Ficaríamos na cidade por mais 4 dias, então eu poderia esquentá-la e evitar desperdício. Estávamos esperando a garçonete voltar para pegar as contas e sair, quando meu pai disse: "Tem certeza de que você é nossa filha?" Ah, meu nome, que conhecemos, teria pedido mais e nem teria tocado na salada. Eu disse que estou tentando ser mais saudável. E não há nada de errado com isso. Ele insistiu dizendo que nem mesmo me reconhecem mais, que não tem ideia de quem eu sou. Porque a criança que eles criaram nem pensava 2 vezes sobre a academia, e agora parece ser minha vida, com a quantidade de tempo que gasto lá. E nem começaram a falar sobre suplementos, pré-treino e pó de proteína, porque é um desperdício de dinheiro que poderíamos economizar ou gastar em outras despesas ou investimentos. Então, eu disse aos meus pais que estou fazendo o investimento mais importante que posso fazer, estou investindo na minha saúde. Porque prefiro gastar $200 por ano na academia em suplementos do que $200 por mês em medicamentos que eu poderia ter evitado se tivesse sido um pouco mais saudável quando era mais jovem. Minha mãe perguntou o que isso significava, e foi quando eu disse: "Estou fazendo escolhas de estilo de vida para não acabar como vocês dois. Minha genética pode ser ruim, mas não preciso facilitar para que ela vença, então não vou fazer isso." Aí começaram a indignação e os insultos direcionados a mim e ao meu marido.
A garçonete voltou exatamente naquele momento. Então meu marido pagou e saímos. O bombardeio de mensagens continuou. Então eu apenas coloquei meu telefone no silencioso. Eu entendo que eles levaram para o lado pessoal. Não há realmente outra maneira de interpretar. Mas será que eu realmente passei dos limites? A comunidade votou que todos estão errados nessa história. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e assista algum desses outros vídeos que estão aparecendo para você.